De volta com Boa Tarde, Cidadão. Vamos agora conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, doutor Arnaldo Lázaro. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador se dentro dessas medidas que têm sido divulgadas agora pelo governo federal, se alguma delas diz respeito do que foi divulgado em relação a combate ou diminuição das perspectivas da prática da corrupção entre o público e o privado, né? Você advoga mais para as empresas privadas, mas muitas vezes quando se fala em corrupção, uma coisa está justamente atrelada à outra. Robson, desde 2013, né, que está tendo uma evolução legislativa. Tivemos a lei anticorrupção, que foi a lei 12.846 lá em 2013, foi regulamentada em 2015, e daí em diante as empresas começaram a ficar mais atentas a essa questão da corrupção, da relação público-privada, né? Então hoje o Brasil tem uma norma legislativa, tem uma norma que exige que as empresas implementem um programa de compliance, que é um programa de integridade, né? E agora esse novo governo federal, o ministro da Justiça, ele traz a discussão de outras temáticas, mas que também permeia e toca a relação público-privada. Nas medidas que foram apresentadas agora no Congresso, são voltadas mais para a questão de revisões de pena, né? Quando se comete algum ilícito, algum crime, algumas questões ali de combate a organizações criminosas, enfim. Mas o que toca às empresas é a relação público-privada no crime que pode ser cometido de improbidade administrativa, né? Que é uma questão híbrida. Você tem ali direito administrativo, você tem direito empresarial, você tem direito penal. É uma ação que envolve uma faceta de situações que o empresariado tem que ficar muito atento quanto a isso. Doutor Arnaldo Lázaro, e com relação a essas últimas notícias que nós tivemos, né, eu queria ouvir a sua opinião. Tivemos uma que é uma consulta pública desenvolvida, se não me falha a memória, pelo Banco Central, onde isso faz com que se restrinja, por exemplo, o número de parentes que podem vir a ser investigados pelo COAF, e isso justamente a gente sabe que muitos dos políticos, quando desviam recursos públicos e às vezes conectados com empresas privadas, eles utilizam alguns parentes ou laranjas, como a gente tem visto em vários casos. E nessa situação, qual é a sua avaliação? Isso pode dificultar o combate à corrupção ou até regras de compliance? Olha, a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente analisa questões como essa, porque quem conhece o dia a dia do sistema de investigação, até mesmo a nível federal, existem ferramentas fantásticas de investigação. Então, hoje, o poder público está muito bem equipado para fazer qualquer tipo de investigação, né? Então, quando a gente percebe que um organismo como o Banco Central, ou até às vezes uma atitude do próprio Ministério da Justiça em tentar atualizar a forma de investigar, há um momento de crítica achando que isso vai dificultar a investigação. Mas eu penso que não, eu penso que isso, na verdade, vai proteger aquelas pessoas que, de fato, não fazem parte realmente de uma organização criminosa e que, muitas vezes, por excesso, né, seja da magistratura, seja do próprio Ministério Público, eles investigam pessoas inocentes. E aí a quebra de sigilo, a exposição da pessoa. Então, de fato, tem que ter muito cuidado de você estar investigando terceiros. E o poder público tem ferramentas fantásticas que dá a ele condições de investigar pessoas certas. Particularmente eu penso que é preocupante esse aspecto de você restringir o número de pessoas rastreadas, né, no âmbito daqueles que exercem a administração pública. Eu acho que deve ser até ampliado ao invés de se restringir. E por outro lado também houve uma medida que me preocupou bastante, né, já derivando um pouquinho do nosso assunto, que foi um decreto do próprio vice-presidente da República, o general Mourão, que ele ampliou, né, algo que era, digamos assim, um poder restrito a ministros e presidente da República, agora para mais de aproximadamente 1.500 funcionários públicos terão o poder de carimbar em alguns documentos, dar o carimbo do ultra-secreto, ou seja, isso dificulta também a transparência em um governo que me parece que tenta levar um discurso de combate à corrupção. Eu entendo, eu sou da linha que imagino que tudo está sendo feito na tentativa de acertar, né? Alguns erros serão cometidos, esse pode ser um deles,
né? Com certeza eu acho que tem que ser melhor refletida essa questão. A transparência é ponto fundamental para você fazer um combate à corrupção, os dados têm que estar públicos e, de fato, só as informações que realmente façam algum tipo de comprometimento à segurança nacional, isso sim deve ser guardado em sigilo. Mas qualquer outro assunto que o cidadão brasileiro tenha interesse em conhecer, deverá sim ser publicizado. Temos pergunta do telespectador nos acompanhando. A pergunta do Paulo de Nova Parnamirim, ele quer saber se existe um setor onde exista mais corrupção nas empresas privadas. Ele pergunta se acontece mais nas empresas privadas ou no setor público. Olha, na relação público-privada, o momento mais importante que nós identificamos qualquer desvio de atitude que causa o crime de corrupção é na hora da aquisição, né? Então, ou seja, nós estamos fazendo processos licitatórios. Nesse momento, sim, há uma vulnerabilidade do poder público e das empresas e em alguns desvios de conduta, né? Na relação privada, o índice maior de corrupção, de desvio, é no setor de compras, né? Aquele setor é o setor mais sensível porque lida com o financeiro da empresa. Então, há um índice muito elevado de fraudes no setor de compras. Em relação ao setor privado, que medidas podem ser tomadas para acabar, ou pelo menos diminuir, com as práticas de corrupção? Olha, o mundo inteiro já conhece esse modelo de gestão que é o compliance, né? No Brasil nós chamamos de sistema de integridade. E aí é como você estivesse criando mesmo um novo ambiente na empresa, como o setor de RH, um setor operacional, comercial. Você cria um setor de integridade e esse setor vai caminhar por todos os ambientes da empresa. E ele vai fazer com que a empresa caminhe dentro da legalidade, né? E também, além disso, tem alguma outra medida que você pode compartilhar com o nosso telespectador a esse respeito? Olha, é muito importante a conscientização dos empresários, né? Eu falo que é uma contaminação do bem, porque hoje estados como Rio de Janeiro, o próprio Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, eles estão implementando programas de compliance, exigindo das empresas que queiram fornecer para os estados que tenham um programa de compliance implementado. Isso é uma tendência nacional e é uma tendência também no nosso estado e no município de Natal. Provavelmente essa legislação vai ser debatida no nível estadual e municipal para que os fornecedores do estado e do município tenham que ter compliance para continuar fornecendo para o estado e para prefeituras. Muito bem. Alguma informação a mais você gostaria de acrescentar que considera importante dentro desse tema? Olha, na verdade, o mais importante, Robson, é fazer o que você está fazendo, difundir essa temática, né? Porque ainda é uma temática que causa desconforto, tanto para os gestores públicos e como os empresários, mas é uma temática de grande relevância no nosso país, né? Nós temos um desafio imenso, que é a geração de emprego. E os empresários, para gerar emprego, eles precisam investir. E nada melhor que você investir com segurança jurídica, né? Que você possa colocar o seu patrimônio e ter o resultado de volta na sua empresa. E o brasileiro, ele precisa de um poder público forte, porque é o maior contratante, né, do nosso país. E essa relação tem que ser cada vez mais transparente. Então, a pauta do compliance, a pauta do sistema de integridade é a pauta que nós devemos abraçar em todo o Brasil. Ok. Quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado pela atenção. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltaremos conversando com o Dr. Andreu Marques. Ele é juiz e coordenador administrativo da ESMARNE, Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho no nosso Boa Tarde, Cidadão.